Pessoal, bom dia, né? Estou gravando a aula agora de manhã, aqui hoje na sexta-feira. Hoje a aula vai ser sobre habeas corpus, tá? A gente dando continuidade aí, nesse padrão, sempre que eu faço com vocês, de dar continuidade à peça processual, é o seguinte, nós vimos, né, na aula anterior a questão do pedido de revogação da preventiva, liberdade provisória. Como que foi a dinâmica da aula anterior, só para a gente recapitular e se situar aqui e entender o porquê que a gente vai impetrar o habeas corpus, tá? Porquê que hoje o assunto da aula vai ser habeas corpus. Como foi dito, né, o acusado foi preso em flagrante delito. Ele sendo preso em flagrante delito, a autoridade judiciária, né, como que funciona, né, a dinâmica, a PM, via de regra, a PM faz a prisão em flagrante, que é a PM que cabe a polícia, né, que é incumbida desse patrulhamento ostensivo. Aí, via de regra, as denúncias anônimas, essas questões voltadas para tráfico, roubo, furto, esses crimes mais comuns, né, a PM que vai ali na linha de frente, né? No nosso caso aqui, no nosso enunciado, a PM estava fazendo um patrulhamento de rotina, tá? Quando de repente deparou lá com o acusado, sentado na escada, foi tentar abordá-lo, ele correu, a PM conseguiu localizou a quantidade de droga que consta lá no enunciado, que, salvo engano, são 5 gramas de maconha em 2 porções e um vaso, um pequeno vaso com um pezinho de maconha, tá? Essa que era a dinâmica. Aí a PM faz a apreensão, encaminha para a polícia, para a autoridade policial, que no caso é o delegado, né? Leva o preso ali para a delegacia de polícia civil. Chega lá na delegacia de polícia civil, o delegado ouve o preso, né, eventualmente ouve alguma testemunha, coleta ali o material que foi apreendido, né, e faz um enquadramento legal, né. Geralmente no boletim de ocorrência a polícia militar já põe ali qual que é o enquadramento legal no entendimento da PM. Aí eles colocam, estava praticando tráfico e tal, o crime previsto lá na Lei 11.346 e tal, artigo, eu esqueci aqui agora qual que é o artigo do tráfico nessa lei, acho que é o 33, né? É o 33. Aí o delegado vai, enquadra, né, coloca ali, o delegado pode falar assim, não, eu entendo aqui que é o usuário, e pode desclassificar também. Mas aí geralmente o delegado, né, a PM narra ali e fala, olha, a gente tem denúncia anônima, ele foi preso em ponto de local que é conhecido como ponto de droga e tal, aí o delegado geralmente dá o mesmo enquadramento. E o delegado tem um prazo, que, salvo engano, também são de 24 horas para comunicar a autoridade judiciária, que é o juiz. Aí o juiz já é a autoridade máxima ali do processo. Aí o que o juiz vai fazer? Via de regra, ele recebe, né, as peças ali do delegado de polícia, junto com o boletim de ocorrência e tal, e ele, via de regra, ele dá vista para o Ministério Público manifestar, né? Aí o Ministério Público, em 90% dos casos, pede pela conversão do flagrante em preventiva, né? Sobretudo quando é tráfico assim. No nosso exemplo aqui, chegou até o juiz foi plantonista, que era da cidade de Arins, ele converteu o flagrante em preventiva. Aí, no primeiro dia subsequente, ele encaminhou para o juízo de Unai, onde que ocorreu o tráfico, que é onde que vai correr o processo, né? Que é onde que é a residência, o distrito de culpa do acusado. Aí, fizemos lá um pedido de revogação da preventiva, concessão de liberdade provisória. O pedido foi indeferido, o juízo de Unai indeferiu. Eu vou enviar a decisão para vocês logo depois da aula, que eu vou enviar a decisão e o link da aula, indeferindo o pedido de concessão de liberdade provisória. Aí,
nesse sentido, exauriu aqui, né, a tese, exauriu assim, a competência do juízo aqui de Unai, exauriu em que sentido? Não tem como mais você fazer uma solicitação, fazer um requerimento, né, a palavra certa é requerimento, para este juízo de Unai, requerendo ele que o seu cliente responda o processo em liberdade, tá? O juiz agora vai comandar o processo, no entendimento do juízo, o réu vai ter que responder todo o processo preso. Se lá na frente, se durante a instrução houver, né, se a defesa conseguir convencer o juiz de que que seu cliente não merece ser condenado, aí o juiz vai soltá-lo, tá? Mas, assim, em regra, o que acontece? Quando é um crime de tráfico de drogas, assim, até chegar a sentença, no mínimo uns 9 meses, tá? Demora de 4 a 5 meses para ter audiência de instrução e julgamento, depois pode ter alguma diligência ali no meio do caminho e tal, mas depois da audiência de instrução e julgamento, em regra, o juiz tem 10 dias para fazer a sentença. Aí, assim, na prática, tá, gente? Falando de um lado prático, isso aí leva uns 9 meses, ou seja, seu cliente vai ter que ficar nada 9 meses preso até chegar a sentença, condenando-o ou absolvendo-o, né? Aí agora você imagina, se chegar 9 meses depois, o juiz falar assim, não, ele não é culpado, eu entendo aqui que ele não é culpado, não. Aí o cara ficou 9 meses preso, tá? Então, a gente, para evitar isso, né, se a gente entender ali que o cliente pode ser solto, o que a gente vai fazer? Fez o pedido de revogação da preventiva, né, ressaltando aqui que eu deixei isso claro na última aula, que o pedido de revogação da preventiva só foi feito, por quê? Porque foi o juiz plantonista que converteu o flagrante em preventivo e depois encaminhou para o juízo de Unai. Se fosse o juízo de Unai que tivesse convertido o flagrante em preventiva, nem compensaria a fazer um pedido de liberdade provisória com sessão de revogação da preventiva para este juízo aqui não. Por quê? É claro que se foi ele, né, se foi o juíza daqui, que converteu o flagrante preventivo, aí no outro dia, na outra semana, você vai chegar lá e vai pedir a revogação da preventiva? É lógico que ele não vai conceder, porque no entendimento dele, né, a pessoa tem que responder o processo preso. A não ser que você veja uma coisa muito gritante, um erro, um equívoco ali, que você possa mostrar para ele. Mas se não tiver isso, não adianta. Aí você já tem que ir direto no habeas corpus, tá? Aqui eu estou fazendo assim por etapas para a gente ter essa noção também. Aí o juiz deu a decisão lá e definiu o seu pedido. Qual que é a saída? Impetrar um habeas corpus, tá? Como que funciona a dinâmica do habeas corpus? O procedimento do habeas corpus, ele é previsto lá no Código ele tem fundamento na Constituição, né? Tem fundamento na Constituição e ele tem previsão também no artigo 647 e seguintes do Código Civil. Só pegar aqui meu código, só para eu ver aqui direitinho aonde que está aqui na Constituição. Como que fala na Constituição aqui? É no artigo 5º, isso eu tenho certeza. Mas qual que é o inciso aqui, tá? Mas aí como que funciona? É o advogado que vai impetrar o habeas corpus em favor do seu cliente, tá? Ele é dirigido para o Tribunal de Justiça do Estado ali onde que ocorreu o crime, no nosso caso aqui, Minas Gerais. Aí você vai... Como que é o endereçamento, né? Excelentíssimo senhor doutor, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então a gente vai encaminhar para o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? No artigo 5º, no inciso 58, tá? 68, desculpa, tá? Da Constituição da República. Aí fala aqui, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, tá? Então,
como fala aqui na Constituição, tipo assim, quando você entender que a prisão do seu cliente for ilegal, consequentemente ele está sendo privado da sua liberdade de locomoção, você vai, em razão de alguma ilegalidade, aí você vai pleitear o habeas corpus, tá? A ilegalidade aqui do habeas corpus, ela se baseia em quê? Você vai ter que defender, você vai ter que demonstrar que não subsiste, né, fundamentação fática jurídica suficiente para manter o seu cliente preso. É isso que você vai ter que analisar aqui e vai ter que analisar não, é isso que você vai ter que demonstrar no decorrer do seu habeas corpus, tá? Então, eu também falei isso na última aula. Basicamente vai ser uma repetição, né, observados assim, a questão procedimental, vai ser uma repetição dos argumentos que você utilizou lá no pedido de revogação da preventiva, tá? Então, como que funciona? Você vai fazer o endereçamento, igual eu falei, tá? Lá para o presidente do Tribunal de Justiça. Aí depois você vai fazer altos números, você vai indicar o número do processo ali para o Tribunal de Justiça ver lá o número do processo. Aí você coloca comarca de origem, Unaí, Minas Gerais, para ele ver também que o habeas corpus está sendo impetrado em favor de um paciente que está preso em Unaí, tá? Por que isso é importante, gente? Porque às vezes o cara já conhece, assim, né? O relator lá do habeas corpus, ele já conhece o juiz aqui de Três Marias, aí ele pensa assim, não, aquele juiz de Três Marias, ele é muito linha dura, entendeu? Então, assim, eu vou olhar aqui com atenção, porque esse juiz, geralmente, ele é muito mão pesada. Então, às vezes, a prisão não subsiste, o cara tá mantendo lá preso, tá? Então, é bom já indicar isso. Para quê? Para já visualizar todos esses elementos ali. Aí você vai colocar a sua qualificação de advogado, você vai colocar seu nome, né? Por exemplo, no meu caso, Alisson Alves Pinto, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB, número tal, com endereço profissional na rua tal. Aí vem respeitosamente perante Vossa Excelência, eu sempre gosto de colocar com fruco, né, no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrar a presente ordem de habeas corpus com pedido liminar. No habeas corpus sempre tem que ter pedido liminar, tá? Em favor de... Aí você coloca o nome do paciente, do seu cliente, né? Marcelo Marques, aqui no nosso exemplo, brasileiro, coloca, aí você qualifica ele também. Aí você fala, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação de preventiva, proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Unaí, aqui qualificado como autoridade coatora pelas razões de fato e direito a seguir expostas, tá? Então, o preâmbulo do seu habeas corpus, ele vai conter essas informações que eu acabei de falar aqui. É muito parecido, assim, como uma peça, igual a gente viu aqui no guardadas as devidas proporções, né? Com a peça lá, com a inicial, tá? É aquele preâmbulo base lá, tá? Aí você coloca dos fatos. Aí você vai fazer a narrativa fática, né? Igual foi feito lá no pedido de revogação da preventiva, igual eu falei. Você vai fazer aqui nesse contexto fático, na condição de advogado, evidentemente, né? Uma narrativa fática contando aqui, mostrando os fatos que são favoráveis ao seu cliente, tá? Você vai dar ênfase aos fatos favoráveis ao seu cliente, óbvio, né? Você não vai falar coisa ruim do seu cliente. Aí você vai fazer a narrativa fática, vai, né, nos fatos, e vai concluir demonstrando que não subsiste razão para manutenção da prisão preventiva, né? Não subsiste razão para que ele responda ao processo preso, tá? Aí você vai discorrer aí dessa forma. Eu não vou entrar no mérito
dessa narrativa fática, não, que eu quero que vocês construam isso aí, que eu quero ver como que vocês estão neste ponto, tá, da narrativa fática, tá? Aí depois você vai colocar do direito ou fundamentação jurídica e tal. Eu sempre gosto de colocar, gente, eu coloco preliminarmente, previsão legal, artigo 648 do CPP. Por que eu estou falando isso, gente? Que eu sempre coloco, nos meus habeas corpus que eu faço como advogado, eu sempre coloco. Via de regra, quase advogado nenhum não coloca, tá? Por que eu gosto de colocar? Sobretudo no habeas corpus. Por quê? O habeas corpus está sendo analisado por uma Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, assim, são pessoas, são desembargadores, assessores altamente qualificados, altamente técnicos, tá? Então, assim, se você mostrar que você também é qualificado, que você é técnico, que você sabe da fundamentação jurídica ali, sabe do que você está falando, obviamente que a sua peça processual ela vai ser vista de uma outra forma, sobre outro ângulo, né? Ele vai falar assim, opa, estou aqui diante de um profissional técnico, né? Aí o artigo 648 tem os incisos lá, e fala lá quais que são, quando é cabível a interposição do habeas corpus, tá? O rol, inclusive, ele é exemplificativo, ele não é taxativo, tá? Lá tem justa causa, né? Tem o inciso 1 lá, fala que será deferida a interposição do habeas corpus quando não houver justa causa para manutenção da prisão preventiva. Então, assim, essa justa causa, evidentemente, é um conceito muito amplo, né? Então, no nosso exemplo aqui, a gente pode usar esse justa causa. Eu vou falar com vocês aqui, mas eu quero que vocês desenvolvam uma ideia em cima de justa causa, né? Qual que é aqui o desenvolvimento da ideia? Você vai falar que para manutenção, decretação da preventiva, tem que ter os requisitos lá do artigo 312, 313 do CPP, que no caso foi, a juíza fundamentou como manutenção da ordem pública, mas que a ordem pública não está, não cabe ao caso em tela, porque não há indícios suficientes de autoria há indícios suficientes de autoria. A materialidade está confirmada, tá? Foi encontrada a droga, isso é fato. Eu falo de autoria de que ele esteja praticando tráfico de drogas, né? Aí vocês vão discorrer que a quantidade foi ínfima e tal, aí mais ou menos nesse sentido. Isso aí vai ser com vocês, tá? Tendo como base o enunciado, mas eu estou trazendo só isso aí. Aí você vai falar da previsão legal, depois você vai vir, preliminarmente ainda, dentro desse campo, preliminarmente, você vai vir com o pedido liminar. Pedido liminar, gente, todo mundo faz pedido liminar em habeas corpus. E também ninguém menciona o que eu costumo mencionar. O que é? Só quem, assim, quem é advogado mais da área criminal e está mais acostumado aí com a área criminal, menciona. É mais técnico, aí usa mais técnica para desenvolver a peça processual. Por que eu estou falando isso? Porque a lei, não há previsão legal, a lei não fala lá, né, que é cabível pedido liminar em habeas corpus. Não fala. Aí eu começo a minha narrativa falando, é bem verdade que não há previsão legal para pedido liminar em sede de habeas corpus, tá? Não há pedido liminar. Mas a situação pode ser tão grave a ponto de ser necessária uma rápida prestação jurisdicional em favor da liberdade de locomoção, o que se dá por meio de liminar. O que é a liminar? A liminar nada mais é do que uma análise do seu pedido no início do processo, já no começo ali do processo, tá? Sem o tribunal pedir informação para o juiz aqui de Três Marias. Por quê? Como que funciona o habeas corpus? Geralmente, na hora que eles recebem a peça lá, eles pedem informações aqui para o juízo de Unai. Eles falam, olha, estão impetrando um habeas corpus aqui em favor do paciente tal, que está preso aí na sua comarca, porque eles estão falando que a prisão é ilegal. Me informa aí, me fala aí melhor
sobre essa prisão, para eu me inteirar melhor para o assunto, para eu poder decidir com mais consistência, né? Aí, isso assim, na prática, eles, como se diz, ganha um tempo, né, para decidir ali. Por quê? O juiz daqui vai... Qual que são as informações que ele vai prestar? Ele vai falar ali, ele vai fazer uma minuta do que aconteceu até então no processo. Ele vai falar, fulano foi preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva pelo juiz plantonista, os autos foram remetidos para cá, houve um pedido de revogação do preventivo sem elementos novos, pelo que foi indeferido, e pronto, ele vai falar isso. O processo está concluso para a designação de AJ, né? É isso que ele vai falar. Aí, na liminar, o Tribunal de Justiça, se ele vê ali que realmente está ilegal, ele pode, inclusive, sem pedir essas informações, já decidir pela soltura do paciente. Por isso que a liminar é importante. Aí, gente, quais que são os requisitos da liminar? Fumus boni iuris, que vocês já devem ter visto isso aí em direito processual. Fumus boni iuris é o quê? Viabilidade do direito, né? E periculo in mora, urgência patente. Então, o que seria aqui a visibilidade do direito no nosso caso aqui? O que você tem que discorrer sobre esse ponto, visibilidade do direito? Você tem que discorrer que o direito que você está invocando, ele é patente, tá? Ele é claro, né? Aí você vai falar, olha, a quantidade de droga foi ínfima, o cara tem ocupação lícita, ele tem residência fixa, ele não tem passagem policial, né? Ele não tem a personalidade voltada para o crime. Então, não tem como falar que um cara desse é traficante. Aí qual que é o periculo in mora, a urgência patente? Olha, ele vai ter que responder o processo todo preso, em regra, demora aí no mínimo uns 9 meses para esse processo chegar ao final, ele vai ficar 9 meses preso e tal, vai perder o emprego, não vai, sabe, aí ele vai se juntar com a criminalidade, vai virar bandido, vocês vão falar isso, então é rápido que isso é solto, a liberdade é o bem mais sagrado do ser humano, vocês vão discorrer em cima disso aí, tá? Aí, se fazer um pedido liminar bem fundamentado, no mérito lá, aí você vai basicamente repetir os argumentos do seu pedido liminar, né? Você vai falar que não subsiste razão para manutenção, decretação da preventiva e tal. Basicamente é repetir os argumentos da liminar. E nos pedidos você vai pedir liminarmente, né, a concessão da ordem, e no mérito você vai falar que é para retificar a liminar e expedir alvará para o seu cliente, tá bom? Então, assim, essa questão do habeas corpus que eu queria tratar com vocês, tá? Essa parte básica aí, tá? Assim, a aula foi bem básica, foi bem objetiva, tá? Sobre essa questão do habeas corpus, porque eu quero que vocês tenham a curiosidade de desenvolver o habeas corpus, tá? Quero que vocês desenvolvam o habeas corpus pelos seus próprios méritos. Aí depois eu vou fazer a correção da peça, aí eu vou aprofundar mais. Eu vou fazer o padrão de resposta e vamos aprofundar mais, tá bom? Mas por enquanto é isso. E na semana que vem a gente já corrige na semana que vem não, né? Na semana que vem a gente vai corrigir lá a revogação da preventiva e talvez na sexta-feira a gente já corrige aí o habeas corpus, tá? Aí eu vou mandar o enunciado e é isso, a gente fica por aqui, tá? E semana que vem as aulas voltam a ser ao vivo, tá? Excepcionalmente hoje, que eu tenho um compromisso à noite, que eu fiz a aula gravada, tá bom? Bom final de semana e qualquer dúvida vocês podem fazer aí pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.